O Zotero é o seguinte, baixa ele na página original aqui, do Zotero, só digitar no Google, e aí vem aqui e faz o download. Basicamente isso. A instalação é simples, é basicamente dando next, mas tem muito tutorial de instalação também, não tem como mostrar aqui agora, porque ele já está instalado e eu não vou desinstalar do meu computador, não. Mas o que tem que ser feito é que não pode instalar ele com o Office aberto. Então, fecha o Office para fazer essa instalação e depois abre de novo. E aí, quando finalizar a instalação, a tela é essa daqui. Vai estar tudo vazio. Isso aqui é que eu já tenho várias referências. O que eu utilizo? Aqui também tem vários PDFs abertos. Aí, na verdade, a primeira coisa, assim que terminou a instalação, antes de pensar em adicionar referência, abre o Word e vê se deu certo para essa aba do Zotero ficar aqui, ó, esse plugin, porque é aqui que a gente vai fazer vai fazer a ligação, né, através desse plugin entre o Zotero e o Office, que aí quando eu for digitar algum autor, quando eu estiver digitando meu trabalho, eu vou vir aqui em adicionar citação e vou colocar o autor. Não vou colocar agora, que não vamos por partes. Mas essa aba tem que aparecer. Se caso ela não aparecer automático, tem duas coisas para ser feitas. Vem aqui no Zotero que foi instalado. Estou só vendo se está gravando mesmo. E aí vai em ferramenta, extensões. Aí tem que ver aqui se está ativo. O meu está disponível, né? Enable. Então, se eu marcar aqui o disable, vai desativar ele. Então, o meu está funcionando ok. Se mesmo assim você marcar e continuar sem aparecer no Zotero, você pode voltar nessa página de instalação, onde você fez o download. Deixa eu achar ela aqui de novo. Aqui. E aí, vem aqui em plugins, ó, tem uma série de plugins, que pode ser que o plugin não tenha sido adicionado, o que é um pouco difícil. Mas você vai achar o plugin do Word aqui, digita o Ctrl F aqui, Word LibreOffice. Você vai baixar esse plugin e instalar. Mas isso é mais difícil de acontecer. Mas tenta também reiniciar o computador. Então, deu tudo certo. O Zotero está aberto, está aparecendo no Word. Você vai colocar as suas referências aqui. Aí a gente tem duas formas de fazer, uma automática e uma manual. A automática é a mais fácil, né? Mas nem sempre a gente consegue os dados para fazer ela automático. Aqui vai estar tudo vazio. E aí, eu vou criando pastas para me ajudar a organizar. Aqui eu tinha uma pasta de uma revisão integrativa, que eu fui fazendo, você coloca pastas dentro de pastas, só clicar com o botão direito e ir adicionando. Eu vou criar uma pasta aqui, eu vou colocar nova seleção. Vou colocar aqui vídeo, só para fazer. Porque aí fica mais fácil da gente trabalhar, organizando esses arquivos. E aí, vou mostrar como que faz ela de forma automática. Eu tenho aqui o ISBN do livro, vai vir nessa setinha aqui, ó, nessa, tipo uma varinha, e vai copiar ele aqui. Então, você pode colocar o ISBN, DOI, e vocês sabem. Aí é só copiar e dar o Enter e esperar a mágica aí. Que aí ele aparece completinho. Aqui são os cabeçalhos que eu configurei para aparecer, mas a gente pode marcar vários aí para aparecer. Esses são os que eu marquei. E quando a gente clica duas vezes, deixa eu maximizar. Quando a gente clica duas vezes, não, quando clica uma vez, as informações vão aparecer aqui. Então, duas coisas que podem acontecer é a informação vir incompleta ou vir errada. Então, mesmo quando a gente faz automático, a gente consegue alterar aqui. Por exemplo, ele buscou só o Rego como autor, mas são dois, é Pinzani e esse Rego, não sei, são dois. Então, tá vendo que buscou um como autor e outro como contribuidor. Na verdade, os dois são autores. Então, eu vou alterar aqui para autor. Aí ele já altera aqui como que vai aparecer. Por exemplo, você pode cadastrar um que tem tradutor. Aí, ao invés de você colocar como autor aqui, você vai vir na setinha de mais e vai colocar como tradutor. Ou quando é organizador de livro, por exemplo, você quer cadastrar só um capítulo de livro. Aí você vai colocar os dados do autor como capítulo de livro, mas vai vir aqui no maisinho, colocar um organizador, que ele é o organizador do livro. Que aí a referência vai ficar certinha, porque você tem que colocar, tem que lembrar que a referência lá no final tem que estar toda correta, e é sempre bom conferir também. Aí, nesse meu caso, a única coisa que eu precisei corrigir foi essa questão do autor. Mas a maioria dos livros sempre vem completinha e sempre vem certinha. Se eu pegar, por exemplo, um DOI para adicionar de artigo, vou pegar de um artigo que eu já tenho aqui, porque eu esqueci de salvar algum, vou copiar esse daqui. Aqui o vídeo. Aí vou adicionar ele, vou copiar esse DOI, vou dar Enter. O símbolo também fica diferente, tá vendo? De livro para artigo. E aí ele busca as informações e pronto. Tenho tudo muito fácil de acessar. Nesse meu caso, eu já tenho esse livro no computador, e como ele já está aqui, ele
esse artigo, ele já apareceu o PDF. Porque é outra coisa interessante também, é a gente deixar o PDF aqui, porque aí a gente vai fazendo anotações no próprio PDF que a gente está trabalhando, e aí não precisa acessar as pastas para ir procurar PDF dentro do seu computador. Você consegue fazer tudo aqui. Só que, claro, você vai subindo o PDF, vai ocupar espaço, e aí você tem o Zotero pago e o Zotero gratuito. Então, até certo ponto, a gente consegue colocar arquivo aqui. Eu não sei quantos gigas são, não, mas tem um limite, depois ele vira pago. Por enquanto, eu não estou com tantos arquivos aqui, eu estou na versão gratuita. Então, por exemplo, esse Voz do Bolsa Família, eu tenho a versão do livro no computador. O que eu posso fazer? Eu clico no botão direito e venho aqui adicionar anexo. Aí eu posso colocar um link para o URL dele ou uma cópia armazenada do arquivo. E aí é isso que eu venho fazendo. Vou colocar um arquivo qualquer aqui. Vou colocar esse aqui. Que aí eu coloco ele aqui. Então, ele veio para cá, a gente consegue pôr o próprio PDF, aí eu apago ele do computador e ele vai ficar salvo só aqui no Zotero, não está em outro lugar no computador. E aí eu posso fazer as anotações aqui, ó. Na verdade, não veio o livro certo, não, foi o artigo mesmo que eu coloquei. Então, à medida que eu vou lendo ele aqui, eu posso fazer minhas anotações. Eu tenho aqui marcador para colocar, tenho bloco de notas, que aí eu vou fazendo notas mesmo. Escrevo o que eu quiser colocar, posso adicionar etiqueta, e depois a gente consegue fazer buscas. O meu livro Voz do Bolsa Família, o que eu anotei dele? Aí eu consigo fazer um relatório tirando só essas anotações. Às vezes é interessante que a gente não precisa voltar no livro, né? Coisa que é importante, que a gente tem que configurar, que a BNT ano passado teve alteração, né? Em julho, eu acho, do ano passado. Então, como que eu fiz para conseguir incorporar essas mudanças da BNT? Com o Zotero aberto, você vai vir em editar aqui, preferências, e citação. E aqui vão ter todas as citações, os formatos, né? Tem muito da área médica, que eu não conheço, tem a APA, que é o que é normalmente utilizado, e tem aqui o básico da ABNT, mas está vendo que ela é de 11 de julho de 2022, a mudança foi no ano passado. Então, essa ABNT aqui não pega as alterações. E aí você consegue obter estilos adicionais. Você encontra um monte de estilo na internet. E aí, procurando as pessoas fazem esses estilos e disponibilizam. Então, tem muita coisa. A Universidade do Rio Grande do Sul disponibilizou. Rio Grande do Sul. Aqui. Disponibilizou a norma da BNT atualizada. Então, tem essas duas aqui, de 27 de novembro e de 27 de dezembro. Então, foram essas duas que eu instalei. E aí, como que elas ficam? Aqui é com autoria completa, a terceira, e o segundo, que é com autoria abreviada. Tá vendo? Então, você pega e instala essas duas. Aí a gente vai só clicar em cima, né, e mandar adicionar. Tem as duas. E aí, na hora que eu vou utilizar o Zotero, eu vou marcar qual de todas essas que já vem automático, ou de qual que eu procurei, que eu quero utilizar. Então, o meu já está esse daqui, autoria completa, e aí continua com a gente for no nosso arquivo lá, no nosso documento, escrever nosso trabalho, aí a gente vai colocar qual norma que a gente quer utilizar. Então é isso, mostrei como que é livro, como que é artigo, que é o que eu mais uso. Aí eu queria mostrar uma coisa que eu tive muita dificuldade para conseguir entender. Quando a gente usa lei, ou qualquer documento que é publicado pelo governo, então eu achei uma forma de colocar. Eu vou abrir uma que eu já tenho pronta aqui, que eu tenho uma lei aqui. E aí, como que eu vou adicionar essa lei? Tem o tipo de item legislação. Se o tipo de item não aparecer na primeira opção aqui, é porque eu já utilizei, por isso que está como segunda opção. Mas é só vir mais, que tem uma série de outros itens. Enfim, a gente vai vir adicionar a legislação, e aí eu vou colocar o título da lei, eu vou escrever o título da lei por completo, vou colocar propositor. Isso que eu queria falar que é importante. Aquela parte de aparecer Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, ou a gente tem que escrever isso aqui no extra. A gente tem que escrever esse publish place, tracinho place, e escrever o que a gente quer que apareça. Que aí vai aparecer certinho. Se a gente não colocar isso aqui, em lugar nenhum você tem espaço para escrever o nome da cidade, o nome do estado, escrever Diário Oficial da União, ou Diário Oficial que for. Então, legislação, a gente tem que escrever esse publish place, 2 pontos, e depois escrever o que tiver que escrever. Essas foram as coisas que eu utilizei, mas aqui tem muita coisa que eu não utilizei ainda. Mas uma outra coisa que eu fiz, é quando a gente faz revisão sistemática de literatura, ou aquela lista de artigo, e a gente pode baixar no formato RIS, a gente consegue baixar aquilo, e aí não precisa ficar inserindo referência por referência, igual eu mostrei aqui. A partir pode importar, que aí é só vir aqui em arquivo, importar, você vai procurar, você vai marcar qual que é o tipo, né, falei de formato, tem do Mendeley também. Então, você vai dar o próximo aqui e vai importar. E aí, quando você fizer isso, vai ficar assim, ó. Vendo aqui foi uma que eu fiz. Então, todos esses foram automáticos.
Então é isso. E aí, saindo do Zotero e vindo pro Word, aqui, antes é só verificar, tá sem as referências no final, que aí eu vou mostrar onde que insere. Eu utilizar essa autora aqui, Rua, vou colocar uma citação dela aqui no final. Vou vir aqui no Zotero, vou vir aqui, Edit Citation, ele vai abrir esse negocinho de Zotero aqui, e aí já sei qual a autora que falou, foi Rua. Então eu vou citar o SEC. Essas duas obras aqui. Aí não tem mais nada para digitar, são esses dois autores da citação. Vou dar Enter e ele inseriu aqui. Tá vendo? Aí, se essa citação aqui for no final do texto, ela já está certa, porque é a BNT nova. Então, vamos supor que é no final desse textinho aqui mesmo. Ela é aqui. Já está certinha. Ficou como a referência no final da página, no final da frase, tudo. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar lá no início da frase, isso não tem jeito de fazer automático. Isso vai ter que vir em momento por momento aí. Isso seria no Mendeley também. Até hoje eu não aprendi outra forma mais prática de fazer isso, não. Então, se isso for aqui, o que eu tenho que fazer? Depois que eu inserir, eu vou editar. Ó. Porque aqui eu vou apagar esse parênteses, vou apagar esse ponto e vírgula, porque ficaria dessa forma. Ó. Para Rua, 2009, estou editando, e SEC, 2021. E aí, quando a gente for citar outro autor, por exemplo, aqui já está citado, tá vendo que já ficou cinza quando eu cliquei. Mas se eu quiser citar, vou citar novamente aqui no fim da frase. Vou colocar, que aí eu acho. Tá aqui, ó. Selecionei, coloquei aqui no final. Aí, tá vendo? Por eu ter alterado essa daqui, a próxima vez que eu for inserir qualquer citação, ele vai apresentar essa mensagem. Você modificou a citação desde que o Zotero gerou. Você gostaria de manter suas modificações e evitar futuras atualizações? Aí é muito importante marcar que sim, porque aí falou qual que é. O original é assim, Rua e SEC, e o que eu modifiquei ficou assim. Então, agora, qualquer outra coisa que eu fizer, isso aqui não muda mais, porque eu pedi para não atualizar. Então, isso é bom e isso é ruim, né? Porque às vezes, se eu quiser passar para a APA, isso aqui vai continuar desse jeito. No caso da APA é assim mesmo no início, mas enfim. Basicamente é isso. Ó. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa citação da Fraser aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 obras dela. Aí você pode ver que tem 2006B e 2006A. É o Zotero que fez isso automático. Eu vou inserir aqui no final de novo. Vamos ver, vamos dar o Enter. Aí ficou 2006A, 2006B e 2010. Então, tá tudo certinho, porque tá na BNT do ano passado, né? Como eu falei, se eu tivesse marcado para virar APA, eu consigo fazer tudo ficar como APA ou a outra BNT que seja. E quando chegar o momento de colocar as referências, você simplesmente vai vir aqui, ó, adicionar ou editar bibliografia. Como eu ainda não fiz nenhuma, não coloquei nenhuma bibliografia, só o adicionar mesmo, que aí já veio tudo, todas essas que eu mexi. Veio muito mais, porque o documento tem muita, né? Tem várias outras aqui que eu já tinha colocado. Aí colocou todas elas. Vou colocar aqui. É uma lei. Vamos ver o que vai aparecer. É a lei 13.005, se eu não me engano. Está Brasil. Que vai aparecer aquela aqui, ó. 13.005, de vencido de junho de 2024. Vou dar um OK. Ficou Brasil 2024. Ela apareceu aqui, porque está na citação. Aí, automaticamente, ela já inseriu aqui embaixo, ó. Ficou nesse terceiro colocado. E aí aparece direitinho, ó. Do jeito que eu coloquei lá. Com o nome da lei, com o resumo dela, e esse que é o Publish Place que eu falei. Porque se a gente não tivesse inserido lá daquela forma, aqui não ia aparecer isso. Mas a ideia é essa daqui, tem que colocar aquele Publisher Place. Eu acho que é isso. Aí são todas aqui. Tá basicamente isso, mas tem muito mais coisa que eu ainda não utilizei. Mas espero que ajude isso que eu falei.